he wants to offer a sheep because it's God's requirement. Aquele pobre homem de negócio, ele quer oferecer uma ovelha, porque é o requisito de Deus. He brings in the sheep to sell to the businessman so that he can offer for his soul. Ele traz as ovelhas para vender aos homens de negócio, para ele poder oferecer por sua alma. What did this Jesus of Nazareth done? O que esse Jesus de Nazaré fez? Tipped over his table. Chutou e virou suas mesas. Took some leather and clad together, beat them priests down and called your kind old priest a snake in the grass, a hypocrite. Pegou um tanto de couro e o entrelaçou, bateu neles, naqueles sacerdotes lá, e chamou o seu bom e idoso sacerdote de traiçoeiro, hipócrita. Now you call that fruit of the Spirit? Certainly not. Agora você chama isso de fruto do Espírito? Certamente que não. Then where is your fruit of the Spirit landing up at? Então onde está o seu fruto do Espírito acumulando? The more you think of compassion and him going through a multitude of people there, multitudes lame, blind, crippled, afflicted, withered, halt, lame, never heal any of them. Full of compassion. Nada mais do que você pensar em compaixões e ele passando por uma multidão de pessoas lá, multidões deitadas, cegos, aleijados, aflitos, mirrados, mancos, coxos, e nunca curou nenhum deles, cheio de compaixão. People in a carnal mind will never know it. Gente de mente carnal nunca conhecerá isso. Seminaries don't teach it, it's a revelation. Seminários não ensinam isso, é uma revelação. Certainly, Certamente que sim. fruit of the Spirit drops off there, doesn't it? Fruto do Espírito cai aí, não cai? Them priests had 10 times the fruit of the Spirit. Aqueles sacerdotes tinham 10 vezes o fruto do Espírito. How would you know what's right? Como se saberia o que está certo? The manifestation of the spoken word of God being made there. Light of the hour. A manifestação da palavra falada de Deus sendo manifestada, luz da hora. Certainly, Certamente que sim. there is what the evidence of the Holy Spirit is. Believing the word of God when it's manifested. Aí está o que a evidência do Espírito Santo é crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. He was the word manifested. Ele era a palavra manifestada. And some of them denied it, laughed at it, made fun of it, and called him a fortune teller, some evil spirit. E alguns a negaram, a ridicularizaram, caçoaram dele e o chamaram de adivinho, algum espírito maligno. There's evidence speaking in tongues. There's evidence of the fruit. Existe evidência a falar em línguas, existe evidência dos frutos. The only evidence there is when man believes the written word. A única evidência que existe é quando o homem crê na palavra escrita, When it's vindicated, walk in the light of it. quando ela é vindicada, ande na luz dela. Jesus was the light of the hour because he was the promised word of the hour. And tried to tell them so, but they were too much in darkness to understand it. Jesus foi a luz da hora, porque ele foi a prometida palavra da hora e tentou contar-lhes isso, mas estavam demais escuridão para entendê-la. So is it today. Now, Assim é hoje. Aleluias, graças a Deus. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o irmão Adair Henrique nessa noite.
Deus bendito e Pai celestial, mais uma vez te agradecemos por o Senhor nos trazer até a tua casa para sermos abençoados. Pedimos que, assim como o Senhor tem estado em nosso meio desde o início deste culto, que continue, ó Pai, tomando controle de cada um, captando, ó Deus, a nossa atenção, ungindo os nossos ouvidos para discernir as coisas espirituais. Entregamos nas tuas mãos o decorrer desta reunião, que o Senhor abençoe e recompense a cada irmão e cada irmã aqui presente. Lembramos também dos nossos irmãos ali em Vianópolis, que o Senhor os abençoe neste culto de ceia que eles terão, juntamente com o pastor Ivaldo. E os nossos irmãos em Bonfinópolis, juntamente com o pastor Abraão, também sejam ricamente abençoados pela tua palavra nesta noite. Assim pedimos por toda a noiva do Senhor neste Brasil e neste mundo, que estarão reunidos para cultuar ao teu santo nome. Abençoa o teu povo, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, porque estamos aqui em busca de um aperfeiçoamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez é um prazer estar aqui cumprindo com o chamado feito pelo pastor Ivaldo. Está me acompanhando hoje somente a irmã Namani. O irmão Samuel teve que ficar porque está passando por uma fase um tanto difícil de querer descer e querer brincar. E aí ia dar muito trabalho para os irmãos aqui, para os diáconos, e aí nós decidimos deixar lá com a avó. Então, quando for orar, lembra aí de nós, lembra do irmão Samuel, para ele ficar mais quietinho na igreja, porque a coisa está feia, né? E quem é pai sabe o que a gente passa nesse período. Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos pela sua humildade, mais uma vez estar aqui, né? Para ouvir ao Espírito Santo, não a mim, mas ao Espírito Santo, que temos fé que Ele nos falará nesta noite. Foi anunciada a Escritura em Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 7. Vamos nos colocar de pé para lermos, então, essa Escritura que é usada para cura, para cultos de cura divina, né? Hoje nós vamos ter uma reflexão sobre o tema Jesus vê sua necessidade. Isaías 53, começando pelo versículo 3 até o versículo 7. Está escrito: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Oremos. Bendito e amado Deus, graças te damos pela tua palavra e rogamos que o teu Espírito Santo venha vivificá-la em nossos corações nesta noite. É um trecho que nós muito conhecemos, é um trecho que nós muito lemos, mas que o Senhor tenha nesta noite uma mensagem especial sobre estes versículos que nós lemos e que nas palavras do teu profeta, o irmão Brana, que nossas almas possam se regozijar com as bênçãos celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Jesus vê sua necessidade.
O texto de Isaías que nós lemos todo trata sobre Jesus, de como ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi moído pelas nossas transgressões. Jesus é apresentado então como um substituto para nós, um cordeiro sacrificial e fonte de saúde, porque ele cura as nossas enfermidades e até as nossas dores ele levou sobre si. Então, nós vamos tratar esse texto nessa noite da seguinte forma: Jesus vê sua necessidade. Seja lá qual for a sua necessidade, porque isto todos nós temos. É verdade que cada um de nós aqui nesta noite carrega uma necessidade, porque só não tem necessidade quem está morto. Quem está vivo, em qualquer momento de sua vida, ele tem alguma necessidade. Todos nós estamos aqui nesta noite com alguma necessidade. E Jesus vê a sua necessidade. Tem vários tipos de necessidades. Às vezes, tem necessidades simples, como a fome, a sede, essas necessidades do corpo. A necessidade de ter uma cobertura sobre o próprio corpo para se aquecer, a necessidade de ter um teto sobre as nossas cabeças para repousar durante a noite. As necessidades vão desde as mais básicas até as mais profundas. Tem necessidade que nós podemos contar com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Agora, tem necessidades que somente Jesus pode saciar. Então, é sobre essas necessidades mais profundas que nós vamos falar nesta noite. E sempre apontando esse tema: Jesus vê a sua necessidade. E nós vamos usar alguns exemplos da Bíblia e palavras do irmão Brana sobre estas pessoas necessitadas que foram até Jesus e Jesus supriu o que elas necessitavam. E vamos começar então do tipo mais básico de necessidades, as necessidades físicas do corpo humano. A mais preocupante de todas é a necessidade por saúde. A saúde é uma coisa muito complexa, que nós precisamos suprir várias necessidades para que tenhamos saúde. Mas às vezes a coisa vai além daquilo que o ser humano pode fazer. Havia uma mulher que ela tinha uma necessidade de cura. Ela, há muitos anos, sofria de uma hemorragia e gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época, com médicos e tratamentos e remédios, mas nenhum deles pôde dar a solução para essa necessidade de cura que ela possuía. E foi esta mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que encontrou em Jesus uma fonte que supria esta necessidade de cura. O irmão Brana, na Mensagem da Graça, pregada em 1961, no parágrafo 247, ele diz: certo dia uma mulherzinha passou através da multidão. Ela tinha um fluxo de sangue. Quando todos eles estavam dizendo: aqui está ele, veja, aquele Galileu, em outras palavras, aquele homem famoso, se fosse hoje, né? Vamos lá tirar uma foto, vamos tirar uma selfie com Jesus, vamos filmar Jesus e colocar no YouTube, aquele homem famoso. Todas as pessoas estavam indo até ele com algum tipo de necessidade. Alguns tinham necessidade de saciar a sua curiosidade sobre quem era Jesus. Outros iam até ele para saciar uma necessidade de poder, de chegar até Jesus e começar a acusar a Jesus para manter um certo poder sacerdotal que eles tinham na época, um poder religioso que eles tinham. Muitas pessoas, onde Jesus estava, elas iam ali para vender, às vezes, algum mantimento, porque sabiam que onde Jesus estava, a multidão se ajuntava. Então, muitas pessoas iam ali satisfazer necessidades financeiras, de repente para vender algum produto,
Mas, naquele dia, havia uma mulher ali com uma necessidade de cura que só Jesus podia saciar. E ele não estava ali para saciar a curiosidade dos curiosos, ele não estava ali para saciar a ganância dos sacerdotes, dos poderosos, mas Jesus estava ali para saciar esta necessidade de cura desta mulher doente. Todos aqueles rabinos e demais lá de pé, dizendo: Rabi, buscamos um sinal teu, e coisas assim. Todos eles tinham uma necessidade. Mas aquela mulherzinha disse: eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que se eu somente puder tocar a orla do seu vestido, eu serei curada. Quantos sabem disso? Ela o tocou. Uma necessidade diferente moveu aquela mulher até a presença de Jesus. Esta necessidade provocou nela uma fé profunda de que Jesus podia suprir o que ela estava buscando, e foi justamente essa fé que tocou a Jesus. Não, ele não pôde sentir o toque. Ela tocou em suas vestes. A Bíblia não diz que ela tocou em seu corpo, ela tocou nas vestes. E ele não sentiu fisicamente o toque dela. Não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Ele não pôde sentir, mas ele parou e virou e disse: quem me tocou? Alguém me tocou. Todos eles ficaram bem quietos e ele repetiu: alguém me tocou. Quem me tocou? E ele olhou em redor até que encontrou a pequena mulher. Ela não podia se esconder, não podia. Encontraram-a. Ele disse: tua fé te salvou. Disse que o teu fluxo de sangue havia sarado, porque ela havia crido e sua fé tocou em seu vestido. Crê você nisto? Correto. Foi a fé daquela mulher enferma que tocou no vestido de Jesus. E Jesus sentiu o toque dela, porque quando ela o tocou, a virtude, a força saiu dele para curar aquela mulher. Por isso ele ficou curioso sobre quem havia tocado, porque foi um toque diferente, foi um toque com fé. Agora, o que moveu esta fé foi aquela necessidade. Muitas vezes, o que impede a nossa fé de tocar a Jesus é porque nós tentamos saciar a necessidade com outras coisas. Muitas vezes, o que impede a nossa fé de tocar a Jesus para que Ele cure uma dor de cabeça simples é porque a nossa necessidade vai direto para o remédio. Esquecemos até mesmo de orar antes de tomar um medicamento. A necessidade que deveria levar a nossa fé a Jesus, ela é impedida porque nós buscamos outros meios para saciar essas necessidades. Esta mulher tinha uma necessidade de cura, mas ela já tinha buscado remédios, tratamentos e médicos e sacerdotes, mas ninguém curou. Por isso ela foi até Jesus. Agora, ele é o sumo sacerdote hoje, que está assentado à mão direita de Deus, fazendo intercessões sobre as nossas confissões. Diz a Bíblia que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado através do sentido de nossas enfermidades. O sentido das nossas enfermidades toca a Deus, a nossa fé toca a Deus quando nós buscamos suprir esta necessidade de cura. Se Ele ainda é Deus, Ele pode usar os meus lábios para falar a mesma palavra que Ele falaria, porque Ele não tem nenhum lábio a não ser o meu e o seu. Voltamos naquele ponto. Deus não tem outro lábio neste mundo, irmão, a não ser o meu e o seu, para pronunciar a cura de alguém. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, aquele Espírito que usou aqueles lábios
Hoje só tem os nossos para usar, para proferir a cura de alguém, para proferir o assim diz o Senhor na vida de alguém. Ele não tem nenhum olho a não ser o seu. Então ele simplesmente desce e opera sua igreja através do nosso corpo. Crê você nisto? Assim mesmo. Isto é o que ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Veja só. Mas para isso é necessário nós termos uma necessidade, e essa necessidade mover a nossa fé para tocar nele. Então ele pode operar através de nós as mesmas obras que operou no passado. Para que foi dado o Espírito Santo? É para que a Igreja de Cristo continue manifestando as mesmas obras de Cristo. É o que nós estamos aguardando. Portanto, aqui nós vimos o primeiro caso. Uma mulher que tinha uma necessidade de cura e foi suprir esta necessidade em Jesus. E Jesus viu esta necessidade, foi tocado pela fé daquela mulher e supriu a necessidade dela. Deu a ela a cura que ela precisava. Amém? Esta é uma das necessidades mais básicas. A primeira coisa que o ser humano se preocupa é com a sua saúde. Essa é a coisa mais importante. Agora, muitas vezes nós estamos destruindo a nossa saúde sem perceber. Um pensador chamado Mahatma Gandhi, ele disse que o homem, eu não sei ao certo se foi Mahatma Gandhi, agora fiquei em dúvida. Ele disse que o que mais interessa ele no homem é que o homem, quando é jovem, ele gasta a sua saúde para ganhar dinheiro. Mas depois, quando ele envelhece, ele gasta o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Não sei se foi Mahatma Gandhi ou Dalai Lama, foi um desses homens, mas a frase é muito marcante. Quando é jovem, gasta a saúde para ganhar dinheiro, e quando está velho, gasta dinheiro para recuperar a saúde que perdeu. Lembre-se, a necessidade mais básica, mais simples que o homem mais corre atrás é de saúde, porque ele quer viver aqui neste mundo uma vida mais longa que ele puder. Então talvez seja essa a sua necessidade nesta noite. Se espelhe nesta mulher. Siga os passos que ela deu para atingir a fé que ela teve, e Jesus vai suprir a sua necessidade de cura também. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você tem uma necessidade como a dessa mulher e conseguir exercitar uma fé como ela exercitou, então a cura está aqui para você. Se você tem essa necessidade, busque, que Jesus pode curar. Agora, talvez a sua necessidade não seja de cura. Muitos de nós temos esta felicidade, esta graça de termos uma saúde robusta e de estar aqui nesse momento sem ter nenhuma preocupação com saúde, sem ter nenhuma preocupação acerca de doenças. Eu, quando era criança, tive uma experiência muito curiosa nesse sentido. Eu tinha muitos problemas respiratórios e alergias e sinusite e tantas coisas. O certo é que eu gripava bastante. E certa vez eu estava ali gripado, eu lembro, estava ali de repouso, não podia sair para brincar. Estava muito restrito, né? Estava de repouso. E tudo que eu queria era sair de dentro de casa, ir para a praça brincar, que ficava na porta, ficava de frente ali para a nossa casa. E tudo que eu queria ali, deitado naquela cama, era poder sair para brincar. O tempo passou e eu, graças a Deus, me curei daquela enfermidade. Estava então na praça brincando e lembrei daquele dia em que eu estava na cama e tudo o que eu mais desejava era sair dali, poder brincar. E eu senti uma gratidão tão grande por estar ali saudável e poder brincar. E isso é o que a criança mais gosta, não é? Estar livre. E eu pensei, nossa, parece que quando a gente está saudável, a gente quase não lembra que adoece.
mas quando adoece, a gente sempre pensa em como é bom estar saudável, né? Então, talvez a sua necessidade nessa noite não seja de cura. Talvez, pela graça de Deus, você esteja aqui em perfeita saúde física. Mas pode ser que a sua necessidade seja não física, mas mental. Sabemos que a doença deste século, a doença que mais atinge as pessoas, ela não é física. Ela é uma doença que atua na mente, que se manifesta então pela ansiedade, pelo nervosismo, pela depressão, pelo estresse. Fisicamente está tudo bem com a pessoa. O coração funcionando, o pulmão, a circulação e tudo mais, só que na sua mente ela não consegue ter paz. Isso, ao longo do tempo, vai gerar doenças físicas, né? Mas houve uma mulher que ela não tinha um problema de saúde física, o problema dela era de saúde mental. Essa é uma mulher que precisava de saciedade. Era uma mulher insatisfeita com tudo, ansiosa, que não se satisfazia com nada. Era a mulher do poço, aquela mulher samaritana, que Jesus foi conversar com ela e viu que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava naquele momento não era seu marido. Era uma mulher que não se saciava. Ela não se contentava com nenhum homem, estava sempre buscando outro. E isso era um reflexo de um estado mental que ela tinha, de ser uma mulher ansiosa, insatisfeita. Na mensagem A Fé Perfeita, de 1963, no parágrafo 12, o irmão Branham disse: recordem, Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo, mas ele usou para os outros. E para isso ele foi enviado. Poderíamos pensar, um homem tão cheio de poder como ele poderia adoecer? Sim, Senhor. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele ressuscitou ao filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. A Bíblia diz, ele levou nossas enfermidades, e levar significa carregar. Sempre que Jesus fazia um milagre, operava um milagre, aquilo exigia dele. Então, nesse momento em que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus teve uma forte dor de cabeça. E ele teve que se sentar sobre uma pedra. E aí vem a parte humana, diz, ora, ele ressuscitou a uma criança, mas não podia curar a própria dor de cabeça? Esta é a mente humana trabalhando. A mente humana vai dizer, ora, ele ressuscitou Lázaro, mas precisou de homens para arrastar a pedra do túmulo? A mente humana diz, ele curou e ressuscitou a tantos, mas não podia descer da cruz? Esse é o arrazoamento humano, questionando o poder de Deus. Mas a Bíblia, onde nós lemos aqui em Isaías 53, diz, ele levou sobre si. Irmãos, toda enfermidade é um demônio. Toda enfermidade é um espírito maligno. E quando ele é curado, ele não some. O irmão Branham diz, o espírito não morre. Nós podemos lembrar ali do gadareno, que tinha uma legião de demônios. Quando Jesus expulsou aqueles demônios, eles sumiram? Eles desapareceram? Não. Eles pediram permissão para que Jesus os mandasse para aquela manada de porcos ali. Os irmãos se recordam disso? Os demônios não somem. Então Jesus tirou eles do gadareno e mandou para uma manada de porcos. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, quer dizer que isso que nos aflige, ele tomou sobre si. Quando ele curava, ele sofria uma dor de cabeça, ele pagava um preço por cada cura que ele fazia. Então imagine só, Jesus levando sobre si tanto câncer, Jesus levando sobre si tantas doenças cardíacas.
tantas enfermidades do mundo ele carregou sozinho naquela cruz. Por isso ele sofreu tanto. Ele estava carregando esse fardo tremendo. E não só doenças físicas, as doenças mentais também. Jesus passou por momentos estressantes. Jesus passou por momentos depressivos. Ele chegou a chorar tão amargamente que o seu suor ali se tornou em gotas de sangue. Jesus sofreu todas essas doenças que nós sofremos. Por quê? Para nos curar. Ele tinha que passar por isso para nos curar. Ele sofreu tudo como nós. Sofreu a enfermidade, teve tentações, teve problemas e transtornos tal como nós. Problemas de complexo. Jesus teve também. Ele sofreu cada coisa, irmão. Você não está sofrendo sozinho. Ansiedade, depressão, complexo, saiba que Jesus já sofreu tudo isto por você também, para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Isso foi porque ele tinha que ser um mediador aperfeiçoador, e como lavrador, ele tinha que provar a fruta para saber. Também poderíamos citar a experiência da mulher junto ao poço, e encontraríamos muitos mais ao entrar nas Escrituras. Agora vamos para a mensagem Cisternas Rotas, de 1964, no parágrafo 105. Cisternas Rotas, parágrafo 105. Ele vai falar sobre essa mulher do poço, mulher samaritana, que o seu problema, a sua necessidade era de saciedade. Ela tinha que encontrar alguma coisa que satisfizesse. Irmão Brana diz, agora, veja aquela mulher no poço. Bem, ela chegou até a cisterna de Jacó e ela apanhava água ali o tempo todo na cisterna de Jacó. Mas a cisterna de Jacó, a denominação, nós chamaríamos assim, porque ele cavou 3 delas e esta ele cavou... Agora, ela tinha uma grande história. Ela disse, o nosso pai cavou este poço, Jacó, ele bebeu dele e o seu gado bebeu dele e tudo mais. Não é suficientemente bom? Ela estava conversando com Jesus porque Jesus disse que todos os dias ela ia naquele poço tirar água, mas ele podia dar para ela uma água que ela beberia uma vez e nunca mais teria sede. Jesus, com poucos minutos de conversa, já discerniu qual era a necessidade daquela mulher. Ela precisava se saciar. Ela precisava de uma fonte que saciasse a sua mente. Porque era uma mulher nervosa, não é? Seu problema era mental. Quando ela ouviu isto, ela tentou questionar a Jesus, mas esta fonte que eu estou buscando aqui, ela é uma fonte boa, foi furada por Jacó, e ele tomou dessa fonte, o seu gado tomou desta fonte. Essa fonte aqui satisfaz, mas ela tinha que ir lá todo dia pegar água. Jesus estava falando de uma fonte que traria satisfação para sempre. E não é à toa que o irmão Brana compara esta fonte com a denominação. Porque é isto que a denominação faz com as pessoas. Ela não traz nada que sacia. E a pessoa sempre está pulando de uma denominação em outra, pulando de uma igreja em outra, pulando de pastor em pastor, pulando de congregação em congregação, buscando alguma coisa que sacia a sua alma, mas não pode encontrar. Porque aquelas fontes não dão essa saciedade. Então tem muitas pessoas religiosas que precisam se saciar. Tem muitas pessoas que tentam se saciar com a bebida alcoólica, com cigarros, com vícios diversos, buscando uma saciedade onde não tem saciedade para elas. O irmão Brana diz que no coração humano tem um pequeno espaçozinho ali vazio, onde habita a alma, e esta alma, ela tem uma sede por Deus.
E o homem vai por tantos caminhos procurando saciar esta sede, mas só existe uma fonte que sacia, que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra fonte pode dar esta saciedade, somente o Senhor Jesus Cristo. Vícios não saciam. Religião não sacia. Jesus é o que traz saciedade. Ele disse: a água que você tira dali, você sentirá sede novamente. Você terá que voltar para obtê-la, mas disse: a água que eu lhe dou é uma fonte, um geyser, jorrando de dentro para fora, e você não tem que vir aqui para obtê-la. Ela está exatamente com você. Esta fonte que é Jesus, uma vez que a pessoa vai e bebe desta fonte, ele vem morar no seu coração. Então estará sempre com você na forma do Espírito Santo. Ele vem e te sacia, e você se sente então saciado. Você agora vive uma vida plena espiritualmente. Você encontrou a fonte que satisfaz. Observe, mas quando ela descobriu que uma fonte escriturística lhe havia falado, através de um sinal escriturístico, o qual ela estava buscando, ela deixou aquele sistema denominacional de Jacó e nunca mais voltou para ele, porque ela havia encontrado a verdadeira rocha. Vem? Ela correu para a cidade, ela liquidou com o pecado, ela não tinha mais pecado, ela não era mais uma mulher infame. Muitas pessoas estão aí no pecado, na imundície, porque não encontraram ainda esta fonte que sacia a alma. Apesar do seu corpo estar fisicamente bem, a sua mente está doente, porque ela precisa achar algo que sacia. E vai buscando vícios e pecado e tanta coisa, mas não consegue nada que sacia. Quando essa mulher encontrou esta fonte viva, ela liquidou com o pecado. Ela liquidou. Você vê que o pecado é um substituto. A pessoa tenta buscar no pecado um prazer que sacia. Basta encontrar a fonte verdadeira, que aquela pessoa vai então liquidar com o pecado, como a mulher samaritana liquidou. Então isto aqui é um alerta para nós, porque muitas vezes nós nos sentimos santos demais e saímos por aí condenando as pessoas. Irmão, por mais mergulhado no pecado que uma pessoa estiver, saiba que aquilo não é culpa dela. A culpa é de Satanás, que está colocando tantos prazeres falsos no caminho daquela pessoa, de modo que ela não consegue se saciar na fonte verdadeira. Tenha misericórdia de um pecador, não condene. Ela disse: venham, vejam quem eu encontrei, um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o próprio Cristo? Aquela cisterna pode ter sido boa, ela tinha servido o seu propósito, mas agora ela estava na fonte verdadeira. A cisterna tinha sido boa até que a fonte verdadeira foi aberta. Mas, quando a fonte verdadeira chegou, a cisterna perdeu sua força. Ela encontrou um lugar melhor onde beber. Aí está o melhor lugar. Aí está o melhor lugar. E este é em Cristo. Quer você glorificar a Deus por ter encontrado esta fonte verdadeira? Irmãos, isso é o que explica porque você não está aí fora, perdido em vícios, perdido em pecados. É porque você tem encontrado esta fonte que satisfaz. Não é mérito nosso, eu sou santo, eu não tenho tentações. Não, nós temos tentações. Mas por que é que as tentações não te derrubam? É porque você tem uma fonte de vida. Você já está saciado, você já encontrou a fonte que satisfaz. Então Satanás vem com ofertas maravilhosas, mas você tem uma fonte melhor. E graças a Deus por isso. Isso deve nos trazer regozijo, irmão, ter encontrado esta fonte. Então, se você, porventura, aqui ou pela internet, se o seu problema, se a sua necessidade é de encontrar esta fonte que satisfaz, o nome dela é Jesus Cristo.
Ele tem saciedade para você. Ele pode te saciar. Aquela mulher foi até ele com aquela necessidade e ele saciou a ela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Busque que Jesus te satisfaça. E você então vai liquidar com pecado, com vícios e tudo mais. Graças a Deus. Agora vamos para outro tipo de necessidade. Falamos aqui sobre a necessidade de cura física e acabamos de falar sobre a necessidade de cura da mente, a cura da alma, daquela pessoa ansiosa que precisa se satisfazer. Mas pode acontecer de uma pessoa que não tem doenças físicas, não tem essas doenças também da mente, essa inquietação da mente, mas a inquietação dela, a necessidade dela é outra. O homem é assim, ele começa se preocupando com as necessidades mais básicas. E à medida que ele vai resolvendo cada uma delas, ele vai avançando cada vez mais, com necessidades mais profundas. E teve um homem na Bíblia que a necessidade dele não era de cura, a necessidade dele não era de saciedade. Era um homem que tinha uma boa saúde, uma boa família, uma boa condição financeira. Era um homem de boas posses, chamado Zaqueu. Seu trabalho era ser cobrador de impostos, era um publicano. Podemos dizer que ele seria um banqueiro hoje, né? Um bancário. Um homem acostumado a lidar com dinheiro. Dinheiro não era o problema dele, saúde também não era. Era um homem que tinha uma boa vida. Mas, às vezes, o homem se depara com isso. Ele resolve seus problemas aqui. Mas então chega uma outra necessidade. Ele começa a pensar, mas e depois? Tudo bem que eu tenho uma vida aqui boa, saudável, fisicamente, mentalmente, financeiramente, mas e depois que eu partir? O que será de mim? Essa é uma necessidade muito profunda que assola tantas pessoas hoje. É a necessidade de salvação. Essa era a necessidade de Zaqueu. E não se engane, Zaqueu, ele procurou saciar a sua necessidade em várias religiões, em várias sinagogas. Ele frequentava o círculo da alta sociedade. Podemos imaginar que ele tinha amigos ali, sacerdotes, mas ele não conseguiu saciar sua necessidade de salvação. Ele tinha essa inquietação na sua alma. E quando esta vida acabar, o que vai ser de mim do outro lado? Necessidade de salvação. Na mensagem Ele Havia de Passar por Ali, de 1964, o irmão Branham fala sobre Zaqueu, a partir do parágrafo 115. Ele diz, não somente ele, Jesus, sabia quem ele era. Ele estava ali em cima na árvore, mas ele sabia que o seu nome era Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, então ele deu um jeito de subir na árvore, se escondeu, né? Colocou uns galhos ali em volta, ficou ali, segundo ele, numa posição segura. Eu estou seguro aqui, ninguém vai me ver em cima desta árvore. E quando esse Jesus passar aqui, eu quero ver se ele é o homem que pode suprir esta minha necessidade de salvação. E Jesus foi passando, só que Jesus, sem olhar para cima, parou debaixo daquela árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje convém que eu vá jantar em tua casa, não é? Aquilo tocou Zaqueu de uma forma diferente. Zaqueu teve muito menos trabalho em descer da árvore do que ele teve para subir. Ele o conheceu. O milagre foi feito sobre ele. Vem? Ele disse, Senhor, eu estou errado. Eu estou pronto para confessar que eu estou errado. O primeiro milagre foi isso, Jesus saber o nome dele, saber onde ele estava. Então Jesus foi ali na casa de Zaqueu, como nós conhecemos a história, e ali Zaqueu fez uma grande festa, e ele estava tão regozijante que no momento ele
quis ter a palavra e disse então para Jesus: eu estou arrependido de tudo de errado que eu fiz. Se eu tenho passado alguém para trás, eu vou devolver 4 vezes o valor que eu roubei e vou vender metade dos meus bens e vou doar o dinheiro para os pobres. Jesus então disse: a salvação chegou nesta casa. Qual que era a necessidade de Zaqueu? Salvação. Essa necessidade moveu sua fé, e esta fé o levou a tocar Jesus. E quando essa fé tocou a Jesus, Jesus supriu esta necessidade. Zaqueu precisava de salvação, Jesus levou salvação até aquela casa. Veja só como isso é maravilhoso. Senhor, eu estou errado. Eu estou pronto para confessar que eu estou errado. Se eu tenho feito alguma coisa que está errada, eu pagarei de volta. Eu darei metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse: hoje a salvação tem vindo à sua casa. O que mudou? Qual foi a mudança, irmão e irmã? Pensem apenas por um momento. A mudança foi que ele tinha visto algo real. Não foi só uma religião que Zaqueu viu. Não foi aquela velha fonte de Jacó. Zaqueu viu algo real em Jesus Cristo. Aquela fonte de águas vivas. Ele tinha ouvido todas as promessas que tinham sido feitas. O sacerdote falando acerca do que era, um grande profeta Moisés, grande isto, aquilo outro, prometendo algo grande no futuro, porém ignorando o que está sendo feito agora. Esta é a maneira do homem. Zaqueu estava cansado de religião, mas ele ainda tinha essa necessidade de salvação. Ele viu algo genuíno, algo que ele podia ver, ele próprio. O milagre tinha acontecido a ele. Ele era aquele profeta, Jesus, porque ele não conhecia, nem mesmo ele tinha visto subir na árvore. Mas quando ele chegou bem debaixo da árvore, ele parou e olhou e disse: Zaqueu, desça. Hoje a salvação veio à tua casa. A sua necessidade é de certeza de vida eterna? Saiba que a religião não vai suprir esta necessidade. Saiba que ser somente um igrejeiro, aquele que frequenta a igreja e que muitas vezes fica mudando, né? Ele não sente aquela convicção num dado lugar, aí ele acha que mudando de cidade para outra igreja, outro pastor, outra denominação, talvez ele consiga aquela saciedade. Mas saiba, só Jesus pode te dar a certeza de vida eterna. Só Jesus pode te dar a certeza da sua salvação. E foi isso que ele deu para Zaqueu. Agora eu pergunto, se a sua necessidade nesta noite é de salvação e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não está aqui para te dar salvação também? Basta você ter esta fé movida pela necessidade e tocar nele, assim como Zaqueu tocou, que ele tem salvação para você também. Vamos para o último exemplo. Nós estamos subindo o nível das necessidades, não é? Talvez haja alguém aqui nesta noite cuja necessidade não seja de cura, cuja necessidade não seja de saciedade, de satisfação, e que a necessidade também não seja de salvação. Talvez você está aqui saudável fisicamente, mentalmente, tem certeza da sua salvação, mas todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós estamos sujeitos a pecar, porquanto estamos aqui presos nesse tabernáculo de carne, e o pecado é como um espinho nesta carne. E hora ou outra nós cometemos estes deslizes, erros. O irmão Branham certa vez disse: eu peco 10.000 vezes por dia. Eu erro 10.000 vezes por dia. O irmão Branham, profeta de Deus,
um homem dedicado a Deus, consagrado a Deus, chegou a dizer: eu erro 10.000 vezes por dia. Em outras vezes, em outra parte, ele disse que em poucos minutos ele fazia coisas suficientes para merecer a morte instantânea. Foi isso. Agora, e nós? Olhando no espelho, olhando para o espelho da nossa vida, nós podemos recordar quantas vezes nós mentimos, quantas vezes nós omitimos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, e o quanto nós somos merecedores da morte. Então vem até Paulo em Romanos 7 e exclama: miserável homem que sou. Agora, Paulo estava doente? Não. Paulo precisava encontrar uma fonte que se saciasse? Não. Paulo precisava encontrar a certeza de salvação? Não. Então por que ele disse, miserável homem que sou? Qual era a necessidade de Paulo a ponto de exclamar, miserável homem que sou? Ele precisava de uma coisa, um cordeiro em seu lugar. Porque por mais que nós tentamos nos santificar e até mesmo personificar, nós vamos sempre acabar errando. E dizemos, miserável homem que sou, miserável mulher que eu sou, miserável jovem que eu sou. É nesse momento que nossa necessidade é de um cordeiro sacrificial. Porque é verdade, todos nós merecíamos a morte por causa dos nossos erros, mas ele morreu em nosso lugar. Essa, irmão, é a mais profunda de todas as necessidades. É quando você necessita de um cordeiro que morreu no seu lugar. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas ele disse, sede vós perfeitos. Perfeitos através dele. Perfeitos quando estamos dentro do seu corpo, em comunhão com ele, porque ele foi perfeito. Então, o irmão Branham ilustra essa necessidade aqui usando o exemplo do cego Bartimeu, que precisou de um cordeiro certa vez. A história que ele conta do cego Bartimeu é que aquele homem era cego, mas ele tinha uma família, ele tinha uma esposa e uma filha. E ele, de certa forma, tentava sustentar as duas. Ele ia para as ruas e tinha ali umas pombinhas, e o irmão Branham diz, essas pombinhas ficavam ali fazendo gracinhas, elas pulavam, davam cambalhotas, e aí as pessoas davam esmola para Bartimeu. Mas um certo dia a sua filha adoeceu. Como ele não tinha nenhum outro recurso a não ser Deus, ele então orou e prometeu sacrificar as suas pombinhas para que a sua filha fosse curada. Fazendo isso, ele conseguiu a cura da sua filha. Tudo bem. Passou um certo tempo, a esposa dele adoeceu terrivelmente. Estava à beira da morte. E mais uma vez, não tendo nenhum recurso, ele levou essa necessidade diante de Deus e prometeu sacrificar o seu cordeiro para Deus, em troca da cura da sua esposa. Mas não era qualquer cordeiro. Bartimeu, sendo cego, usava aquele cordeiro para se guiar pelas ruas da cidade. Era um cordeiro guia. Então, hoje nós conhecemos o cão guia, né? Que são cachorros ensinados que guiam os cegos, né? Quando tem algum carro, movimento, o cachorro para e o cego para também. Aí, quando abre o sinal, o cachorro anda e o cego segue. O cachorro desvia dos obstáculos, o cego vai desviando também. Bartimeu tinha um cordeiro de guia. E quando ele foi sacrificar esse cordeiro, todo mundo tentou tirar ele de ideia. Até o sacerdote disse, Bartimeu, eu te dou dinheiro para você comprar outro cordeiro e sacrificar. Não sacrifica esse cordeiro, porque ele é aos seus olhos. Mas Bartimeu falava, eu não prometi qualquer cordeiro, eu prometi este cordeiro. E eu vou sacrificar este cordeiro.
foi e sacrificou. Vamos ver então aqui na mensagem A Crueldade do Pecado, de 1953, no parágrafo 172. Ele subiu e ofereceu seu cordeiro e voltou com alguém o guiando. Assim ele disse então, quando ele voltou, disse: Bartimeu, você não pode fazer isto. O sacerdote que foi tomar o seu cordeiro disse: Você não pode fazer isto, você não pode sacrificar este cordeiro. Cego Bartimeu, você sabe que este cordeiro é aos seus olhos. Ele disse: Sim, eu sei disso, mas eu prometi a Deus, e Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. O que era um cordeiro que ele precisava, então? Um substituto. Ele precisava de um cordeiro substituto. Essa era a necessidade de Bartimeu. Não muito tempo depois daquilo, ele estava tremendo de frio um dia. Então eles ouviram um barulho. Deus havia provido um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Ali vem Jesus caminhando. Bartimeu não sabia, mas ali vinha o cordeiro que ele precisava. Ele veio descendo a rua, ele disse: Que é todo esse barulho? Geralmente há barulho onde ele, Jesus, está. O que é todo esse barulho? Ele disse: Um Jesus de Nazaré passou. Ele jogou o seu manto, não vendo para onde ia. Ele não se importou. Deus havia provido um cordeiro. Ele chegou até o cordeiro e disse: Ó Jesus, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro homem que chegou até Jesus com uma necessidade. E as outras pessoas que estavam perto diziam para ele se calar. Bartimeu, Jesus nunca vai te ouvir daqui. Bartimeu gritava cada vez mais alto. Mas o importante não era a altura que ele gritava, o importante era a fé que ele tinha. Foi esta fé, mais uma vez, que tocou a Jesus. Ele clamou mais alto: Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus proveu o cordeiro. Aquele mesmo cordeiro ele proveu para os olhos do cego Bartimeu. Ele proveu também para você, há 1900 e tantos anos atrás hoje, enquanto ele subia para o Gólgota, ali se ofereceu todo moído e golpeado. Bartimeu precisava de um cordeiro para resolver a sua necessidade física, mas talvez você está aqui precisando de um cordeiro sacrificial, porque ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Não foi só as nossas doenças que ele levou sobre si, não foi só as nossas dores que ele carregou, ele também carregou os nossos pecados, ele também carregou as nossas iniquidades. Se você nesta noite está como que Paulo dizendo: miserável homem que sou, saiba que ele é um cordeiro que morreu em seu lugar. Se você está aqui como Davi, que pecou, então se sentiu afastado de Deus e orou amargamente dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Qual era a necessidade de Davi? Não era cura, não era saciedade, não era salvação. Ele precisava de um cordeiro sacrificial. Ele havia errado, ele estava triste, ele estava arrependido pelo seu pecado e por isso precisava de um cordeiro que fosse sacrificado em seu lugar. E Jesus é este cordeiro, irmão. Jesus é este cordeiro. Nós participamos da comunhão justamente por isto, para ter comunhão com este cordeiro sacrificial que morreu no nosso lugar. Foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E todas as vezes que nós viemos então à mesa da comunhão para tomar da Santa Ceia,
Nós não devemos comer este pão como se fosse qualquer pão. Não devemos tomar esse vinho como se fosse qualquer vinho. Aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo. Nós devemos tomar a comunhão com extrema reverência, com consciência de que Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Esse é o seu cordeiro sacrificial. Até na morte, Jesus está cumprindo, está suprindo as nossas necessidades, porque Ele sabia que haveria um povo que estaria aqui em Leopoldo de Bulhões, lutando para viver uma vida cristã, mas que precisaria de um cordeiro. Por isso Ele morreu, por mim e por você. Para encerrar, então, depois que nós vimos esses 4 tipos de necessidades, então vamos concluir aqui com 2 parágrafos. O primeiro da mensagem Influência de um Homem sobre o Outro, de 1962, parágrafo 17. O irmão Branham diz: nós sabemos sobre a mulher do poço, a mulher com fluxo de sangue, e tantos, o cego Bartimeu, a fé deles o tocou. Para Jesus suprir a sua necessidade, a sua fé tem que tocar em Jesus. E hoje à noite, Ele ainda é o sumo sacerdote da nossa confissão, e justamente tão grande como Ele sempre foi. Jesus vê sua necessidade. Agora, nós temos que deixar a nós mesmos sermos seus servos. Ele é a vinha, o recurso da vida. Nós somos os ramos que recebem esta vida. E o ramo dá fruto, não a vinha. E agora, Cristo opera através de sua igreja. E logo, se nós pudermos render a nós mesmos, de maneira que o Espírito Santo possa tomar completo controle de nossa fé em Cristo, Ele fará a mesma coisa porque é Cristo. Se o Espírito Santo puder ter total controle da sua fé, Ele fará as mesmas obras, porque o Espírito Santo é Cristo. Portanto, Jesus vê suas necessidades. Para finalizar, parágrafo 80 da mensagem A Marca da Besta, de 1961. É o último parágrafo que nós vamos citar. Veja-o na árvore aquela manhã. Quando olhou para baixo, Zaqueu ia se esconder. Vê você onde ele estava? Quando ele, Jesus, passou, ele parou e disse: Zaqueu, desça, eu vou para a sua casa jantar com você. Veja o cego Bartimeu tocando ali. Tu, filho de Davi, tenha misericórdia. Jesus parou e com todo aquele barulho, veja, ele sabia disto. Veja a mulher que tocou em suas vestes e correu e se assentou, vem? Ele disse: quem me tocou? Pedro repreendeu e disse: por que dizes uma coisa como esta? Veja, a mulher que tocou em suas vestes e correu e se assentou, vem? As pessoas ali estreitando suas mãos e te chamando Rabi e as demais coisas. Por que tu dizes uma coisa como esta? Ele disse: mas eu fiquei fraco. Virtude e força saiu de mim. Ele olhou ao redor e viu a pequena mulher que havia feito aquilo e disse: a tua fé te salvou, o teu fluxo de sangue está estancado. Agora, ele prometeu aquela mesma coisa na conclusão da era gentia. É aqui que nós devemos chegar. Não são só histórias dessa Bíblia, não são só exemplos do passado. Isso está prometido para nós. Ele prometeu as mesmas coisas no fim da era gentia. Quantos creem nisto? Ele prometeu isso na Bíblia. Agora, ele guarda a sua promessa? Jesus guarda a sua promessa ou não? Amém. Eu te desafio a crer nisto. Este é o quanto eu sei que Ele está aqui. Você crê nisto? Você apenas tenha fé e não duvide disto. Creia nisto. A Bíblia diz: se puderes crer. Não é isto correto? Creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus vê sua necessidade nesta noite. Se você apresentou ela a Jesus, se a sua fé
tocou a Jesus, Jesus já supriu a sua necessidade. Graças a Deus. Fiquemos de pé. Vamos orar para finalizar mais este culto. Deus bendito e eterno, graças te damos pelas ricas bênçãos espirituais derramadas sobre o teu povo nesta noite. Nós não somos dignos, nós não damos conta, ó Deus, de viver esta palavra, mas a tua graça soberana tem tomado controle da nossa vida, e cada dia que passa, cada culto que passa, estamos sendo aperfeiçoados. Estamos caminhando, Senhor, para o momento em que poderemos viver estas palavras, viver estas promessas. O nosso maior desejo é ver esta Bíblia em pleno funcionamento em nossa vida. Estas coisas que foram prometidas de serem realizadas em nosso meio, nosso desejo é ver isto em pleno funcionamento. Por isso rogamos, toma o controle de cada um de nós. Ajuda-nos a nos render um pouco mais ao Senhor. Tudo que nós queremos, ó Pai, é nos render mais a Ti, até que o Senhor possa fazer estas obras através de nós, pregar o Evangelho através de nós, curar os enfermos através de nós, libertar os oprimidos através de nós. Toma o controle do Teu povo, Senhor. Unja-nos cada dia com Teu Espírito Santo e acrescenta a nossa fé. Dá-nos a vitória sobre as lutas, sobre as provas. Fortalece-nos, Senhor, para vencer as tentações. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos mais uma vez por o Senhor ter nos dado esta oportunidade tão maravilhosa de ouvirmos estas palavras nesta noite. Eu fui muito abençoado e creio que meus irmãos também foram. Creio que o Senhor já supriu a necessidade daqueles que o buscaram com fé. Por isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui, nesta noite, 11 conexões não identificadas e cremos que os nossos irmãos que acompanharam também foram abençoados com as mesmas bênçãos das quais participamos nesta noite. Amém? Mais uma vez eu agradeço a cada um dos irmãos pela sua paciência, pela sua humildade e pela sua reverência. Você contribui para o culto quando você entra no espírito do culto. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, continue orando por nós, nós estaremos sempre lembrando de vocês também. Só nos resta abençoar um ao outro, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Diga, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus permitir.